Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar. Boa terça-feira para você que está nos ouvindo. Mais uma semana de feriado. Gente, sinceramente, eu não aguento mais. E aí, Flavião? Eu, como mãe de uma criança pequena, não aguento mais. Se eu estivesse de folga, eu aguentaria. Trabalhando, não aguento mais. Pois é isso, minha gente. Essa semana tem mais feriado. E vamos começar esse Angu de Grilo com os seguintes tópicos. Vamos abrir falando da prisão do Collor. Na semana passada pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava na madrugada de sexta-feira, último dia 25, de quinta para sexta. Vamos falar no segundo bloco da fraude do INSS. Se vocês estiverem perdidos no assunto, uma suspeita de um desvio de mais de 6 bilhões de reais por conta de descontos irregulares. Vamos falar sobre isso. Pode chegar nisso, tá? De até 6 bilhões de reais. Uma investigação, mas a gente vai destrinchar essa história. No último bloco, temos alguns tópicos aí. Tá rolando nessa segunda-feira um apagão na Europa, vários países com regiões completamente às escuras, transporte público, trem, metrô, foram evacuados aí na manhã dessa segunda-feira. 40 anos do Ilhéu Miojoarô, terreiro de Mãe Beata de Iemanjá, que vocês sabem que a gente, fundado, né, por Mãe Beata, que vocês sabem que a gente vira e mexe, cita e fala aqui no Angu de Grilo. Centenário de Mãe Estela. Então, nesse terceiro bloco tem vários assuntos, conclave já com data marcada. Aí a gente faz aquele mix de assuntos para fechar este episódio 282, se eu não me engano. É isso, vamos que vamos. E Odete Reutemann, né? Já no ar. Ah, yeah! Meu Deus! Vamos começar, minha gente? Bom, na madrugada de quinta para sexta da semana passada, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, acho que dispensa apresentações, né? Infelizmente, foi preso. E essa prisão foi determinada pelo, de novo, olha, o incansável, o que não tira férias, Alexandre de Moraes, num desdobramento de finalmente aí uma condenação da Lava Jato. Essa determinação veio a partir de ter formado a maioria, né, de uma decisão do Supremo pela prisão do Collor, e aí por isso essa determinação de prisão imediata e o início imediato do cumprimento da pena, de uma condenação de 8 anos e 10 meses de prisão. Ele foi preso no aeroporto de Maceió, quando estava se preparando para embarcar para Brasília de madrugada. E vamos dar detalhes dessa condenação. Ele foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de receber 20 milhões de reais em propinas por negócios, contratos da BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014. Depois dessa condenação, né, a defesa dele entrou com recurso, mas foi rejeitado, formou maioria na quinta-feira, e aí, por isso, a prisão dele foi determinada imediatamente. O que é, gente, essa condenação? Ele foi, além do Collor, né, outros 2 empresários foram condenados pelo recebimento desse dinheiro, os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos. Essa propina seria para viabilizar, de forma irregular, claro, né, contratos da BR Distribuidora
com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustível. Essa denúncia do Collor foi feita em agosto de 2015. Gente, vai fazer 10 anos. Pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Foi uma denúncia já feita ao STF, porque na época o Collor era senador da República, então é por isso que ele já foi denunciado, julgado diretamente no STF. Ele foi denunciado pela PGR por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato e obstrução de justiça. Então, em 2017, o STF tornou ele réu, a partir da análise dessa denúncia, mas descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. Quando condenado em 2023, considerou que o crime de organização criminosa já tinha prescrevido. Então, não cabia mais que ele fosse condenado em 2023 também por organização criminosa. Então, o que foi devidamente comprovado para os ministros do STF foi essa propina de 20 milhões, um valor menor do que tinha sido apontado pela PGR na denúncia. A PGR tinha apontado 29 milhões e 900 mil reais de propina e o STF considerou 20 milhões. E aí, a defesa dele tinha, a partir dessa condenação, em 2023, de 8 anos e 10 meses de prisão. A defesa entrou com um recurso que foi rejeitado, Mantiveram a condenação de 8 anos e 10 meses. E aí, ele foi preso em decisão do Alexandre de Moraes na madrugada de quinta para sexta, na madrugada de sexta-feira, para começar a cumprir essa prisão imediatamente. Flavial, o que dizer? Realmente. Esse eu posso dizer, é um agente de quinta categoria. Não, eu acho que tem uma importância, digamos assim, simbólica, grande, por se tratar de um ex-presidente. O Collor não foi punido pelos crimes, digamos assim, cometidos durante o governo dele. E foi curioso, nesses últimos dias, quando a notícia caiu como uma bomba, na noite de quinta-feira, enfim, na mídia, na opinião pública, houve muita memória do que foi o governo Collor e das consequências que o Brasil, no macro e no micro, sofreram em razão, sobretudo, da arbitrariedade na implantação daquele plano Collor, que completou 35 anos, não é isso? 1990, 35 anos, e que foi um trauma imenso na memória dos brasileiros. É curioso, porque a gente tem falado muito da questão da quebra de confiança, a partir da crise lá do tarifaço do Donald Trump, ainda sem solução. Ele deu sinais de recuo, mas a China está bem irredutível, que é uma posição mais firme, e essa saga continua. Mas é curioso porque a gente tem falado, a partir do Trump, dessa guerra comercial que o Trump travou, da questão da quebra da confiança, dessa fratura na confiança, e o Collor produziu isso. Assim como a Argentina teve o Curralito, que também foi confisco, e até hoje os argentinos não confiam no sistema bancário. Compram dólar, guardam em casa, chumbam, escondem dentro da parede, tem cofres. Essa desconfiança, ela jamais se restabeleceu. E no caso brasileiro, também, de certa forma, quer dizer, o Brasil tem muitas marcas, dos seguidos planos econômicos, com medidas de intervenção, tentativa, que a gente chama de heterodoxia econômica, tentativa de tabelamento, de controle de preços. Toda vez que se fala nisso, recentemente com a história da inflação dos alimentos, esse debate também voltou aqui no Brasil e a gente percebe, do ponto de vista da opinião pública, a ojeriza, que esse tipo de modelo, de proposta, ele suscita.
E no caso do Collor, eu vi muitas mensagens em redes sociais, né, postagens, falando de conhecidos ou familiares que até se suicidaram em razão de... Esses relatos são muito comuns. Sempre que o Collor aparece na mídia, as redes sociais são inundadas de pessoas falando meu pai, meu avô, meu tio, né, contando pessoas que entraram numa depressão profunda ou, né, se suicidaram num ato de desespero de ver suas economias todas confiscadas. Sim, porque quebraram, né, empresas e famílias, né, e cidadãos, para nada, né, porque no ano seguinte a gente já viu a inflação de volta. Aquela crise, enfim, a hiperinflação no Brasil só foi debelada a partir do Plano Real. E o Collor já nem era mais o presidente, já tinha sido empichado. Na verdade, ele renunciou, né, antes, mas ficou sem direitos políticos, eu acho que por 8 anos, e voltou a ser senador, né, se elegeu senador por Alagoas, por 2 mandatos. Essa decisão do Alexandre de Moraes, ela nada tem a ver com aquele passado, né, de um governo que cometeu esse tipo de choque e que tinha uma teia, né, de corrupção, de despesas bancadas por esquema de Caixa 2, com o PC Farias. Aliás, eu queria recomendar o Collor versus Collor, que é um podcast muito bom, muito bem feito, a partir do conteúdo bruto de entrevistas que a jornalista Dora Kremer fez com o Pedro Collor, que foi o irmão mais novo do Collor, que, na verdade, permitiu, a partir de uma entrevista que ele deu para a Veja, falando do esquema do irmão, por disputas que envolviam desde desentendimentos familiares a uma impressão de que Collor e PC queriam tomar nas Alagoas, no estado de Alagoas, o protagonismo que tinha a empresa da própria família, que era gerida pelo Pedro Collor. O podcast é incrível, as entrevistas, né, os encontros da Dora com o Pedro Collor são absolutamente impressionantes, e o podcast tem apurações adicionais sobre aquele período, sobre todo o processo, seja de ascensão do Collor na política até a disputa famosa, né, eleição de 1989, a primeira eleição para presidente do Brasil desde depois da ditadura, Collor e Lula que disputaram, né, foi a primeira candidatura à presidência de Lula. É muito interessante e vale a pena rememorar isso. A expectativa de que ele acabaria preso, e aí dessa vez por conta de um esquema de propina, envolvendo 20 milhões em propinas, numa negociação de tráfico de influência com a BR Distribuidora, antes, portanto, da BR ser privatizada, entre 2010 e 2014. Agora veja como o amplo direito de defesa assegurado a alguns, ele vai procrastinando, né, protelando a aplicação da justiça. O caso teria ocorrido entre 2010 e 2014. A denúncia do então Procurador-Geral da República foi apresentada em 2015, já no Supremo Tribunal Federal, porque o Collor tinha a prerrogativa de foro, né, foro privilegiado por ser senador da República. E o julgamento só vai ocorrer em 2023, condenado por 8-2. Foi o Alexandre de Moraes, mas não tem nada a ver com os processos recentes, né? O Alexandre de Moraes foi sorteado relator e era o relator desse caso. Por acaso, envolve... Impressionante esse sorteio, gente. Eu quero esse sorteio na Mega Sena no dia que eu jogar. Meu Deus do céu. Longe de mim desconfiar da lisura do processo, mas olha que sabor. Essa garota é engraçada. E aí, bom, em 2023, ele foi condenado, maio, com um voto contrário do Gilmar Mendes, que votou pela absolvição dos 3 envolvidos. Ele foi denunciado junto com mais 2 empresários, dizendo que o processo se baseava numa delação da Lava Jato e que não havia elementos acessórios, adicionais. Isso é importante a gente abrir um parágrafo
como a Polícia Federal e o próprio Ministério Público, depois dessa série de questionamentos e de anulações, né, envolvendo a Lava Jato, como eles têm sido muito mais prudentes na condução, né, das investigações e buscado provas complementares e algumas delas que acabaram se tornando, no caso, por exemplo, da trama golpista, mais importantes do que a delação, por exemplo, do Mauro Cid, né? Então, houve uma mudança de comportamento na direção de dar mais consistência, justamente por conta dos questionamentos. E o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, que também votou, foi contra a condenação em todas as ações, ele admitia um determinado crime e não outros, mas foram derrotados por 8-2. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido, não participou do julgamento por ter defendido, né, casos, atuado em casos relacionados. Entre eles, obviamente, como advogado do presidente Lula, embora as ações não se comuniquem. Bom, no fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal confirmou, depois de recursos impetrados, embargos impetrados pela defesa, né, dos envolvidos, dos condenados, incluindo o ex-presidente Collor, confirmou a sentença e agora, do Neida, como diria, do Neida, o Alexandre de Moraes anunciou na noite de quinta-feira passada, dia 24, né, dia seguinte ao dia de São Jorge, a decisão de prisão imediata do Collor, dizendo o seguinte, que acusando os advogados de usarem mecanismos protelatórios, uma espécie de má-fé, né, recursos protelatórios, chicana jurídica. Basicamente era isso. E o Collor acabou preso imediatamente mesmo, naquela madrugada, quando tentava embarcar num voo para Brasília, de Maceió para Brasília, ele acabou preso. No caso dele, afora a delação, houve busca e apreensão com muitas provas. Troca de e-mail, planilha, recibo, né? Ele teria recebido 20 milhões em parcelas mensais de 1 milhão de... Ele deu recibo tinha recebimento de propina. Disso, registros de... Então, todo mundo sabia que, em algum momento, isso ia dar em prisão. Mas muito tempo se passou. Tanto tempo se passou que a possível condenação por associação criminosa, ela prescreveu, porque já tinha decorrido mais de 4 anos entre a apresentação da denúncia e o julgamento, e aí ele não pôde ser condenado por esse crime. Pegou 8 anos e 10 meses, foi o único dos 3 a ser condenado em regime fechado, porque o Alexandre de Moraes, na fixação da pena, considerou agravantes por ele ser um senador da República, ter traído, então, a confiança do eleitorado, e por ter cometido esses delitos no exercício do mandato e em razão do mandato. Então, ele teve agravante, pegou 8 anos e 10 meses. Foi preso, participou da audiência de custódia, foi encaminhado a um presídio em Alagoas e agora a defesa solicitou prisão domiciliar porque ele tem 75 anos e teria diagnóstico de bipolaridade, Parkinson. Nessa hora tem diagnóstico de tudo! Tudo! Vai falando. E bota a apneia do sono. Ele dorme com um aparelho, né? E hoje é segunda-feira, a gente está gravando aqui na segunda-feira, o Alexandre de Moraes acolheu o requerimento do advogado de pedir essa prisão domiciliar e solicitou os documentos, laudo, entrevista, audiência com o médico responsável para avaliar se faz isso. Então a gente vê como é diferente, né? Com um e com o outro. Agora, esse episódio, quer dizer, pega um Collor sem mandato, ele concorreu, né, ao governo de Alagoas,
em 2022. E não foi nem para o segundo turno. O mandato de senador terminou no início de 2023 e, portanto, ele está sem mandato, sem cargo. Aliás, a condenação dele também previa o afastamento, né, o impede de ocupar funções e cargos públicos pelo dobro do tempo da pena. Então, são pelo menos 16, 17 anos sem poder voltar à política. E isso... Ou seja, nunca mais, né? Porque ele voltaria tá com fora. 90 e tanto. Em se mantendo isso, não mais. Mas é curioso porque, veja, esse homem ele foi prefeito de Alagoas, por conta da influência política que tem ele, a família, né, no estado. Ele foi governador de Alagoas, ele foi presidente da República, ele foi senador por mais de um mandato, e essa prisão o alcança quando ele é um brasileiro como outro qualquer. E aí ele não tem a perspectiva da blindagem política que está posta para outros. E eu acho importante chamar atenção para isso, né? A gente vê a oposição, o campo da extrema-direita, o PL, o Partido Liberal, movendo e criando a cada dia um novo elemento, uma nova perturbação no ambiente político na direção de livrar o Bolsonaro dos processos de que ele é alvo e da condenação, portanto, da prisão. Artimanhas para restabelecer os direitos políticos até de Jair Bolsonaro. Trata-se de um político ainda com influência no legislativo, no eleitorado, na própria opinião pública. A gente viu, por exemplo, o Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da Marielle, esperando o julgamento no Supremo Tribunal Federal, tendo o seu mandato cassado pela mesa diretora da Câmara por faltas. Como ele está preso, ele faltou a mais de 1/3 das sessões nesse período, e ele foi cassado por ausências no plenário, nas sessões. O Comitê de Ética aprovou, em agosto do ano passado, o processo de cassação, e nem Arthur Lira, presidente da Câmara anterior, nem Hugo Mota, atual presidente, levaram a plenário a decisão de cassação que, naquele momento, sendo aprovada, implicaria na perda dos direitos políticos de Chiquinho Brazão por 8 anos. Com essa cassação por falta, ele não perde direitos políticos. Então, digamos que ele não seja condenado pelo assassinato de Marielle, ele pode se candidatar no ano que vem. É nesse nível. O tamanho da influência, né? De como a estrutura, de como esse sistema político se move, né, e age para proteger os seus. O Collor ficou fora disso. Agora, né? Ficou fora disso agora, recentemente. Está preso agora, não sabemos se ele vai para prisão domiciliar, mas tem um ponto importante nessa decisão do Alexandre de Moraes envolvendo o Collor, que foi uma interpretação de que ele está mandando um recado para a defesa do Bolsonaro e dos militares do núcleo que eles chamam de núcleo crucial, os cabeças lá da empreitada golpista. Porque ele faz esse recado para os advogados dos movimentos, das estratégias, das ações, dos recursos protelatórios. Então, teve muita gente que interpretou também como esse sinal. Olha, sou capaz de mandar um ex-presidente para a prisão e advogados, não tentem brincar de artifícios protelatórios sem fundamentos, porque estou de olho. No mesmo momento em que Alexandre de Moraes toma a decisão, assina, né, a decisão sobre prisão, os outros acusados vão ter semiaberto, porque pegaram penas menores na faixa de 4 anos. Ele pede ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que submeta ao plenário a decisão para ser referendada. O ministro Gilmar Mendes chegou a pedir destaque, que é a expressão que significa não mais julgar no plenário virtual essa decisão como vinha sendo. O ministro Barroso imediatamente determinou uma sessão de plenário virtual na sexta-feira,
a partir de 11 da manhã e até 23h59, mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque naquele momento. Ainda assim, vários ministros anteciparam o voto, referendando, ou seja, confirmando a decisão do Alexandre de Moraes, e no fim de semana o ministro Gilmar reconsiderou a decisão de pedir destaque, e nesta segunda-feira o plenário virtual foi aberto para esperar o voto dos outros ministros. Mas o Supremo já teria formado maioria para manter o Collor preso. Então, tem todo esse significado. Um procurador com quem eu falei, que foi da Força Tarefa da Lava Jato aqui no Rio, também interpretou essa decisão como uma freada de arrumação àquela onda de anulações, de delações que o Supremo promoveu nos últimos tempos, em particular a partir de decisões do ministro Dias Toffoli. Então é tipo assim, virou uma coisa assim, peraí, né? Tem coisa que vale sim. Não é todo mundo que vai ter processo anulado, não. Mas objetivamente, nesse momento, tem o Collor e o Renato Duque, um ex-diretor, gerente da Petrobras, que continua preso pela Lava Jato. Ele devolveu, eu acho que 100 milhões de reais. Mas, assim, muitas das ações foram anuladas e prescreveram. A do próprio Lula, né, que tinha um vício de origem, a violação, né, pelo Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara de Curitiba, do princípio do juiz original. Não era o Moro que teria que julgar aquele caso, e ele puxou para ele, o que significa um julgamento viciado, tendencioso, né? Mas o processo acabou sem efeito, porque teria de ser julgado, transferido tudo para Brasília, a decisão do ministro Fachin, e, obviamente, não haveria tempo. O tempo para tramitar com tudo isso implicaria na prescrição. Então, aquilo foi anulado e não então, retornou. O resto é história, né? O resto é história. Então, assim, é isso que a gente está vendo. Tem temores políticos de um lado, ainda gestões na direção de proteger, blindar, livrar o Bolsonaro, né? Ele continua internado depois da cirurgia. Na semana passada, vocês vão lembrar que o Alexandre de Moraes mandou o oficial de justiça intimá-lo, né, da ciência, da abertura da ação penal em plena CTI do hospital onde ele está internado em Brasília, o que gerou inúmeras opiniões contra e a favor do Alexandre de Moraes. Mas o entendimento, me parece que do ministro, foi que Bolsonaro estava no CTI, deu entrevista para o SBT, fez live, está recebendo visita, está ativo, digamos assim, do ponto de vista político, e aí poderia ser intimado. Outros não, que acham que um ambiente sagrado que não faria diferença, mais uns dias, menos uns dias. Enfim, cada um tem seu ponto, mas o fato é que o Alexandre de Moraes está dando, sim, sinais de que não vai se intimidar, né? Não vai com deitar. Toda essa pressão que vem sendo feita na opinião pública, nas redes sociais, com os atos, com tudo mais. E aí, de certa forma, a prisão do Collor pelo mesmo ministro Alexandre confirma, né? Ratifica essa disposição. Mas o ambiente político está muito perturbado, né, gente? Na semana passada a gente tinha dito que 22 e 23 ia ter julgamento, né, feriado no Rio, mas ia ter julgamento de outro grupo nessa história do 8 de janeiro, né, pelo STF. Também foram todos tornados réus, isso. Sim. Era um segundo núcleo, basicamente de militares, né, mas não daquela patente máxima, né, não generais ou almirante, como foi o primeiro. Mas foi muito curioso, porque foi um julgamento de denúncia, acolhida por unanimidade, que, em alguma medida, complementarmente ou secundariamente, ajuda a implicar o Bolsonaro. Porque tem, por exemplo, o Felipe Martins, que era o assessor internacional do Bolsonaro, e que foi, segundo o ex-comandante do Exército, foi o cara que apresentou para os militares, na reunião lá acho que no Palácio da Alvorada, a minuta do golpe.
tinha os militares que o Mário Fernandes, acho até que ele é general também, que fazia conexão com os acampamentos. Então você, no interesse de Bolsonaro, em diálogo com encontros georreferenciados e tudo mais, com Bolsonaro. Então, muitos desses agora réus, né, denunciados nesse segundo núcleo, eles põem Bolsonaro nessas cenas é uma interpretação importante a ser feita em relação a esse segundo grupo. Ainda virão mais 2 grupos, né, o grupo da desinformação e acho que o grupo... Deixa eu recapitular os grupos. Núcleo 1 foi aquele núcleo crucial, que a gente já falou aqui longamente. O 2 é o núcleo de gerência. Isso, Braga Neto, Mauro Cid, Ramagem, General Heleno, Anderson Torres, tá, núcleo 1. Núcleo 2, os núcleos de gerenciamento de ações, que foram os que foram julgados nessa semana passada. Então tem o Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marília de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Esses 2 super importantes, porque estavam naquela trama pré-eleição, né, para da história das rodovias. Impedir os eleitores do Lula a chegarem nas urnas, aquelas blitz no dia do segundo PRF. turno. E é interessante, por isso que esse núcleo foi interessante, porque, veja, é uma evidência de atuação, inclusive a partir da máquina estatal, né, para influenciar no resultado das urnas, usando o Ministério da Justiça, no caso da Marília, e a Polícia Rodoviária Federal. O Felipe Martins, já na minuta do golpe, então na ação para impedir Lula de tomar posse depois que Bolsonaro perde a eleição. Então, assim, são figuras que estão encaixadas nessa linha do tempo e que, em alguma medida, ratifica a ideia de que o grande beneficiário dessa trama toda seria Jair Bolsonaro. Então, falei do Silvinei, da Marília, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, homem de confiança do Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva, ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Garcia Martins, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro. Esse é o núcleo 2. E aí o núcleo 3 todos é o que já tornados réus na semana passada. Isso, na semana passada. O núcleo 3 é o núcleo das ações táticas, é o núcleo militar, que vai ter o julgamento nos dias 20 e 21 de maio. Mas antes disso, é porque não está na ordem, né, gente? A gente já tinha falado isso, que a ordem não é linear. O núcleo 4, que é o núcleo da desinformação, vai ter julgamento 6 e 7 de maio. Então, o 4 vem antes do 3. O próximo julgamento, então, é na semana que vem, 6 e 7 de maio, que é o núcleo da desinformação, que é Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado, Ângelo Martins, major da reserva. Ailton é aquele que estava envolvido no caso da emissão dos certificados falsos de vacina, ligados à Prefeitura de Duque de Caxias aqui no Rio. Tem vários militares também, né, nesse grupo. Carlos César, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, Jean Carlos Gomes, subtenente do Exército, Guilherme Marques, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo, policial federal, ex-membro da ABIN. Então, esse núcleo da desinformação vai ser julgado. É o próximo grupo a ser julgado, dia 6 e 7 de maio, e é o grupo acusado, né, de organizar essas ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e também organizar ataques virtuais a instituições e autoridades. Então, o núcleo 3 vai ser julgado, que é o núcleo militar, no final de maio. Que aí tem, enfim, um monte de general do Exército, coronel do Exército, tenente-coronel do Exército. É uma lista grande, eu acho que é o maior núcleo até agora.
e aí a gente pode entrar nele no mais próximo da data, mas esses acusados, né, esses denunciados no núcleo 3, que são os militares, são os acusados de planejar as ações táticas para efetivar o plano golpista. Então são 11 militares do Exército e um policial federal. Incluindo aquelas ameaças de matar o Alexandre de Moraes ou sequestrar o Alexandre de Moraes, matar o Lula, matar o Alckmin. Tá naquele contexto. E o núcleo de desinformação são os ataques, né? Os ataques, por exemplo, ao comandante do Exército, às famílias, para fazer pressão de modo que eles aderissem à trama golpista. Então é esse último eixo ali, uma espécie de gabinete do ódio ali da trama golpista. Então, tá indo. Que mais que eu acho que vale a pena? Mais? Não, acho que começou, né? No Collor, já tem. Não, já tá tá tudo nesse contexto aí da política, né? E dos significados também simbólicos. O projeto de anistia deu uma arrefecida. O Hugo Mota fez uma reunião com os feriados, líderes. Né? Mas também decidiu junto com os líderes partidários que não vai dar andamento ao pedido de urgência, né, do projeto da anistia, se conscientizando de que essa não é uma agenda do país, né, e nem é uma agenda de interesse da base, mas sim um artifício para garantir a impunidade a Jair Bolsonaro. E na sexta-feira o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, condenou a Débora Santos, né, a 14 anos. O ministro Fux chegou a retirar várias das condenações propostas, pedidas pelo Alexandre de Moraes, e fixando uma pena só de 1 ano e 6 meses, mas não foi isso que prevaleceu. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia votaram pelos 14 anos, Cristiano Zanin por 11 anos. Então está mantido esse rigor, né, do Supremo Tribunal Federal em relação aos autores dos atos golpistas. O entendimento do Alexandre de Moraes foi de que ela se articulou desde o Paraná, pegou ônibus, ficou no acampamento, acompanhou a multidão e pichou, escreveu com batom na estátua, que é um monumento tombado, a Estátua da Justiça, que fica na entrada do Supremo Tribunal Federal. Mas não houve, pela corte, o entendimento de que se trata de uma pichadora como qualquer outra. Ela está em prisão domiciliar porque assim a Justiça estabelece para mães de crianças menores de 12 anos. O desejável é que isso valesse para todas. Para todas, né? Para todas as mulheres. A gente falou disso. Já. Falamos disso na semana retrasada, se eu não me engano. Bom, é isso. Fechamos esse capítulo Collor, etc., que foi o que acabou desdobrando. Vamos falar sobre essa história aí dessa fraude do INSS. Vamos que vamos. Bom, minha gente, na semana passada, na quarta-feira, dia 23, dia de São Jorge, feriado aqui no estado do Rio, a Polícia Federal e a CGU, a Controladoria Geral da União, tô viciada no R da PGR, não, Controladoria Geral da União, fizeram uma operação em 13 estados e no Distrito Federal contra fraudes no INSS. A investigação dá conta de que algumas entidades, as entidades investigadas, cobravam mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização. Esses desvios teriam ocorrido entre 2019 e 2024 e podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais, segundo as estimativas. Essas associações, que são várias, tá? Eu posso citar aqui por alto as que foram mencionadas. São 31 entidades que foram investigadas, 11 foram escolhidas foram alvo de mandado de busca e apreensão, né, na Polícia Federal por terem suspeitas mais robustas. Vale citar? Quais são? Ai, gente, é um monte de sigla.
né? É um monte de sigla, por exemplo, Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Enfim, várias entidades desse tipo que ofereciam, a princípio, serviços como desconto em academia, desconto em planos de saúde, ofereciam assistência médica, assistência jurídica, vários benefícios, vários serviços que foi investigado pela Polícia Federal, que inclusive muitas delas não teriam nem estrutura para oferecer esse tipo de serviço. Não tinham nem como, não tinham nem rede, não tinham como oferecer esses serviços, né, que a maior parte era desconto em academia, assistência jurídica e plano de saúde, e que em vários desses casos, em relação a essas 11 entidades com suspeitas mais robustas, houve inclusive falsificação de assinatura dos beneficiários para autorizar os descontos nas folhas de pagamento, e algumas delas nem entregaram, né, essa documentação exigida para essa autorização. Boa parte dessa autorização para desconto, né, em pagamento teria sido feita através de biometria pelo aplicativo mesmo do meu INSS. Então as pessoas autorizavam ali dentro do aplicativo sem saber, sem entender do que se tratava. Bom, essa investigação cresceu, né, a partir do ano passado, porque diz o ministro, né, da CGU, Vinícius Carvalho, que esse valor teve um salto gigantesco no valor dessas mensalidades, dessas entidades ao longo dos últimos anos. Então, em 2016 era 413 milhões e no ano passado foi 2,8 bilhões. Então, isso chamou a atenção, né, do aumento do aporte financeiro a essas entidades. Fizeram uma pesquisa, uma entrevista em uma amostra, né, de 1.300 aposentados e pensionistas. 97% afirmaram que nunca autorizaram desconto em nome desses benefícios. 6 servidores do INSS públicos, né, foram afastados. O primeiro deles, presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido logo em seguida, imediatamente. Era servidor de carreira desde os anos 2000. E outros 5 foram afastados cautelarmente pela Justiça. Procurador-Geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, Coordenador-Geral de Suporte do Atendimento ao Cliente do INSS, Giovanni Batista, Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, Vanderlei Barbosa, Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios, Jacimar Fonseca. O 6º colaborava com as fraudes, mas não teve o nome divulgado. Então, 5 pessoas foram presas. Na quarta-feira foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão em 34 municípios. 5 pessoas já tinham sido presas na quarta-feira. E o que se tem de informação, a princípio, quero saber se Flavel já tem mais alguma inside information, alguma atualização, mas o ponto é esse. Essas associações prometiam benefícios, assistência, plano de saúde. Alguns têm uma porcentagem, né, uma fração muito pequena dentro dessa amostra que foi entrevistada, de 1%. A maioria, 73% dos aposentados e pensionistas entrevistados nessa amostra afirmou nunca ter autorizado desconto em seus benefícios. Além disso, 72% dos casos dessa aprovação, né, dos benefícios, as entidades nunca tinham entregue ao INSS nenhum tipo de documentação que autorizasse elas a fazer esse desconto de fato. Então, não bastava o beneficiário autorizar. A entidade tinha que apresentar para o INSS uma série de documentações que autorizavam ela a fazer esses descontos e, em mais 70% dos casos, não tinha sido nada entregue. Então, assim, 97% dessas pessoas dessa amostra não tinham autorizado, né, esses descontos e estavam tendo um valor, né, descontado sem saber da sua aposentadoria, da sua pensão. Mas aí por que a minha mãe reforçou, né,
pode chegar até 6 bilhões. Porque essa informação, né, de 97% foi o que deu o peso, né, essa amostragem, foi o que deu o peso para esse mandado aí de busca e apreensão, para que essa operação fosse para a rua, para uma investigação mais profunda. Então, pode chegar, se for comprovado que, realmente, de tudo que foi cobrado entre 2019 e 2024, 97% não foi autorizado, chega nesse valor. Se a partir de uma investigação for comprovado que, na verdade, muitas dessas pessoas que tiveram seus descontos ao longo desses 5 anos autorizaram, o valor vai ser menor. Mas o fato é que tem uma ponta do iceberg aí seríssimo. Então, seríssimo. Essa fiscalização, né, o ministro da CGU disse que o INSS não deu conta de fazer essa fiscalização adequada, então também aumentou-se muito o número desses descontos nos últimos anos e aí foi gerando uma bola de neve. Essa investigação começou em 2023, a Polícia Federal entrou nessa investigação em 2024, ela começou em 2023 na CGU, no âmbito administrativo, com o achado ali de indícios de crime, a Polícia Federal foi acionada. A Polícia Federal abriu 12 inquéritos até o momento para investigar essas fraudes. Então, a princípio, expositivamente, essas são as informações da operação e iniciais da investigação. Mas é lamentável, né? Porque a gente está falando de uma população que uma parte da população que é vulnerável, né? Boa parte. Se a gente está falando de aposentados, idosos, volta para aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né, no ângulo de grilo, sobre essa acessibilidade digital, que muitas vezes as pessoas não têm. Pode ter o aparelho, pode ter o aplicativo, mas não tem a dimensão do que está sendo aceito, do que está sendo ali cobrado, não acessa, né, o contra-cheque, não vê que tem uma coisa errada ali, não percebe o erro no pagamento. Se percebe, às vezes, não sabe como recorrer, porque uma das notícias que eu li sobre isso fala, né, como as pessoas deveriam proceder para suspender esse benefício, ou para, desde então, já não autorizar o débito de benefício via aplicativo. E aí você tem que entrar nas configurações do aplicativo para desabilitar uma função do aplicativo, ou você tem que ligar na central 135 para pedir para desabilitar esse débito automático. Então, assim, é um caminho que quem são as pessoas que vão, né, dar conta dessa notícia, receber essa informação, conseguir desabilitar isso no aplicativo, ou sozinho, ou dando conta de pedir ajuda a alguém, ou então ligar para essa central. Então, assim, é mais um ataque a uma população muito vulnerável. Se você vê o nome, né, das associações, várias delas falam de agricultores familiares, vários são servidores públicos, agricultores familiares, trabalhadores da agricultura, aposentados, pensionistas e idosos. O que mais? Tem vários nomes que são muito parecidos, tá? Mas tem trabalhadores de pesca e agricultura, aposentados do Brasil, aposentados, pensionistas idosos da União Geral dos Trabalhadores. Enfim, basicamente gira em torno, né, de idosos, aposentados, pensionistas, muitos da zona rural. Então, uma população que fica muito vulnerável a esse tipo de fraude. Habla, Flavião. Não, essa história é estarrecedora, é assombrosa, é inaceitável. Veja, eu tenho dito e repetido isso. Ao longo aí das últimas décadas, nós tivemos vários episódios desbaratados, ou não, né, de escândalos envolvendo desvio de recursos do INSS, envolvendo laranja, envolvendo fantasmas, né, aposentados fantasmas, desvio propriamente de recursos, mas atividades criminosas que alcançavam os cofres públicos. Então, o INSS tem um orçamento que, deste ano de 2025, se aproxima de R$1 trilhão.
né? É o tamanho aí dessa imensa instituição, órgão público, com as atribuições de pagamento de aposentados, pensionistas, auxílios, né? Auxílios doença e tudo mais. Mas, de modo geral, as ações criminosas, elas alcançavam os cofres públicos, que é dinheiro nosso, dinheiro de todos os brasileiros. Mas não especificamente a conta individual particular de segurados de beneficiários. Por isso esse escândalo ele é tão assombroso. Poxa, aposentados, pensionistas, pessoas predominantemente idosas, muitos analfabetos, muitos acamados, adoecidos, tinham quantias subtraídas de 40 até 80 reais, 70, 80 reais da conta todo mês. E como o acompanhamento hoje ele se dá muito a partir dos meios digitais, quem não tinha esse cuidado, esse expertise, essa habilidade de entrar no aplicativo, de verificar no site o que tinha de desconto, foi lesado por meses a fio, talvez anos, em razão também desse gap, né, dessa desvantagem. Gente, do ponto de 40, vista 80 reais por ano, 80 reais por mês, né? 40, 80 reais por mês, 80 reais por mês é R$1.000 no ano, gente. Isso é dinheiro. Que isso? É dinheiro. É dinheiro que impacta, por exemplo, o orçamento de comida e de remédio, que são os principais gastos dos aposentados. Então, uma barbaridade. Uma barbaridade como o INSS não foi capaz ou não quis usar os mecanismos de controles para filtrar esses absurdos. No dia da entrevista coletiva, eu acompanhei integralmente a entrevista coletiva, reuniu Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Andrei Passos, diretor da Polícia Federal, Vinícius Carvalho, né, Marques Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, e o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Eles mencionavam 190 mil reclamações de beneficiários da Previdência que tiveram por subtração indevida de recursos, não autorizada. Os números são estarrecedores. 70% das empresas, né, dessas empresas que foram identificadas, essas entidades identificadas, não tinham apresentado ao INSS os documentos comprovando que os descontos eram regulares. Então, assim, primeira conclusão, não tem como uma fraude desse tamanho, que foi ganhando escala, não começou no governo do Lula, eles localizam de 2009, de 2019 em diante, portanto, pega o governo Bolsonaro, nada foi feito ali, nada foi feito anteriormente. Esse mecanismo de desconto direto das mensalidades dessas entidades, ele se deu a autorização, né, se deu a partir do governo Temer, a partir de 2016. Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, houve uma norma, uma portaria de flexibilização maior para esses descontos, e aí dá um salto. Sai de 700 milhões no ano para 1 bilhão e 300 praticamente em 2023, e em 2024 esse número ainda está sendo calculado, mas o relatório da CGU, da Controladoria Geral da União, ele estimando que os descontos efetuados até maio do ano passado, se permaneceram, chegaria a 2 bilhões e 600 milhões. Potencialmente 6 bilhões e 300 milhões, como a Isabela falou, o tamanho da fraude. Mas é importante a gente chamar a atenção para o fato de que dos 40 milhões de beneficiários do INSS, 6 milhões fazem algum tipo de contribuição assistencial a uma dessas entidades. Não necessariamente todos esses descontos, né, efetuados junto a esses 6 milhões de segurados, eles são irregulares.
Mas muitos são porque 190 mil encaminharam reclamações, porque a partir desse aumento, né, do volume de descontos, a Controladoria Geral da União fez uma investigação, iniciou uma investigação e entrevistou 1.300 segurados, a Isabela já falou isso, 97% não reconheciam. Não, e a pessoa pode ter até autorizado o desconto a partir da oferta de benefícios, né, da academia, do plano de saúde e tal, mas várias entidades já foram desmascaradas de que não tem estrutura nem nada para oferecer isso. Então, assim, você pode ter autorizado o desconto, exatamente, você pode ter autorizado o desconto, mas a partir do ponto que você autoriza e aquele serviço não é entregue, porque essa entidade não tem o que oferecer de verdade, então isso já é outro, né? Já são outros 500. É isso. Então, assim, muito grave. E muito grave, quer dizer, louvável, digno de nota, a investigação da CGU, quer dizer, percebeu um alerta e aprofundou o papel da Polícia Federal, e agora a Isabela falou de informação do dia de hoje. O dia de hoje é que começou a perícia nos celulares, no material apreendido. E ali tem, né, troca de mensagens e tudo mais. No dia da operação, foram apreendidos dinheiro em reais, em dólar, em moeda estrangeira, automóveis, né, automóveis avaliados em 15 milhões. Tinha acho que uma Ferrari e um Rolls Royce. Quer dizer, sinais evidentes de enriquecimento pessoal. E como é que o INSS, na era, né, da tecnologia, da inteligência artificial, como é que libera desconto sem a documentação devida? Como é que não faz uma filtragem de controle? Como é que um sistema não faz um alerta em relação ao salto, né, dessas contribuições? As operações envolveram 14 unidades da federação e 34 municípios. E a sensação é de que foi ficando tão bom que eles foram dando escala, e nada acontecia. É óbvio que não tem como fazer isso sem atos e omissões dolosas de servidores do INSS. E daí o pedido da Polícia Federal de afastamento, né, de 5 servidores do INSS, incluindo o ex-presidente, Alessandro Stefanuto, concedido, né, pela Justiça, e depois, apesar da resistência do ministro Lupe, do ministro da Previdência, a determinação de exoneração do presidente do INSS pelo presidente Lula. Outro ponto que é importante nesse eixo aí das investigações é por que o INSS passou batido por isso, mesmo quando houve denúncias, e mesmo quando a Controladoria Geral da União determinou que esse tipo de desconto, o mecanismo para permitir descontos direto, conta, né, na folha dos segurados, dos beneficiários, se dessem com mecanismos de biometria. Não obedeceu, ignorou. E o próprio ministro Lupe teve ciência e também nada fez. Então, assim, essa semana me parece que será decisiva em relação à permanência de Lupe no ministério, no governo. Está ficando insustentável. Vai ser absolutamente fundamental, além da continuidade das investigações, do aprofundamento das investigações, chegar ao valor que foi efetivamente ilegalmente desviado e apresentar um plano de ressarcimento aos aposentados e pensionistas que foram lesados. E agora não se sabe disso. Houve orientações para, via aplicativo, via site, pedir a exclusão, né, a suspensão dos depósitos. O governo anunciou que, de qualquer maneira, já promoveu para rearrumar esse sistema. Tem que parar tudo, então... Não pode ficar na responsabilidade do beneficiário. Do beneficiário, do entrar indivíduo. No aplicativo ou ligar para o 135 para pedir a suspensão do negócio. Gente, pelo amor de Deus, né? Terceirizar essa responsabilidade... Várias pessoas que têm uma dificuldade imensa para conseguir descobrir os descontos retroativos, né?
Que assim, tem o daquele mês, por exemplo. Mas e desde quando aquela cobrança estava sendo feita? Efetuada sem autorização e, portanto, configurando ali esse furto, né? Essa apropriação indébita, mas e se autorizada para financiar organizações que não têm condições de prestar o serviço, como também foi, porque aí é outro crime, né? Eu estou te pagando por um serviço que você jamais vai me entregar porque você não tem estrutura. Isso é estelionato, né? No mínimo. E identificar quem são os responsáveis por atos ou por omissões, os beneficiários dessa fraude. Muito grave, eu acho que o governo respondeu com transparência e demonstrou uma capacidade de identificar e de agir, embora muito lenta. As investigações começaram em 2023 e a gente chega com um escândalo desse tamanho em 2025. Foi lento, demoraram a dar o alerta, demoraram a interromper esse fluxo de desconto no dinheiro dos aposentados, mas é muito importante que se vá até o fim para entender como isso foi possível e de que forma haverá garantias de que isso não mais acontecerá. Porque, veja, a gente já tem fraude com consignado, né? Dinheiro que é ofertado com má fé, aproveitando a ingenuidade dos aposentados, que aí recebem um dinheirinho e ficam, às vezes, anos, né, pagando aquele empréstimo que talvez nem fosse necessário. A gente tem a violência financeira aplicada por familiares, por conhecidos que pegam empréstimos em nome dos aposentados e deixam esses idosos endividados em situação. E agora mais essa. Então, assim, muito grave, é um assunto que a gente precisa acompanhar. No caso dos angulers, que são da área de assistência social, né, pensar em como essa rede dos municípios, né, dos CRAs, podem atuar na direção de apoiar, sobretudo, os idosos de baixa escolaridade, de baixa renda, né, de baixíssima renda, e quem também tem parente idoso, tentar prestar algum tipo de assistência, para ver se estava tendo desconto, se tem como estimar o quanto foi perdido e, obviamente, como cidadão, cobrar do governo a solução definitiva para ressarcimento e para interromper esse processo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que está dito. É isso, vamos seguir acompanhando para a gente entender os desdobramentos dessa história. E vamos para o nosso último bloco, minha gente, para a gente fechar esse episódio. Bom, vamos começar falando do apagão rapidamente, né? Amanhã dessa segunda-feira, o horário aqui, né, do Brasil, um apagão gigante na Europa, Espanha e Portugal. A princípio, a origem do apagão, segundo a operadora da rede elétrica de Portugal, disse que foi uma falha na rede espanhola, e aí uma afetou a outra. Já é o maior apagão da história da Espanha. Então, engarrafamentos monumentais, aeroportos, estações de trem, redes de circulação de metrô, tudo isso foi atingido. Teve um grande problema também nas telecomunicações, então os celulares não funcionaram, problemas para ligação mesmo, sinal de celular, internet mais ainda, sistema de pagamento, caixa eletrônico, tudo indisponível, engarrafamentos gigantes, né, e uma tensão ali no trânsito, uma dificuldade por conta de falta de semáforo, né, engarrafamento. Ainda durante o dia, né, eu acho que isso é importante dizer, essa falta de luz começou na Espanha e Portugal meio-dia, por volta de meio-dia no horário local, 7 da manhã no horário de Brasília. Então, ainda durante o dia, o que diminui um pouco, talvez, os impactos dessa falta de luz, mas, em breve, vai ficar noite. 5 horas depois do começo de apagão, a energia já começou a voltar em algumas regiões. Então, em algumas regiões de Portugal, da Espanha, Catalunha, tem alguns lugares, País Basco e tal, Galícia, já começou a ser regularizado, mas ainda tem muita gente sem luz. E aí uma preocupação grande que começa, né, das pessoas tentando comprar comida. Então, a expectativa é que a luz seja restabelecida ainda nessa segunda-feira, mas com uma previsão que pode chegar entre 8 a 10 horas para restabelecer completamente. Então, isso já vai ser à noite.
já tem alertas nos sites dos jornais espanhóis e portugueses de cuidado com as fake news, porque já tem fake news circulando. Então, a expectativa é que seja resolvido ainda nessa segunda-feira. Mas as pessoas já estão indo ao supermercado para comprar coisa, para tentar comprar comida. As forças de segurança já estão pedindo para as pessoas evitarem deslocamento desnecessário, né? Ficarem dentro de casa, mas tem um tensionamento dos pais tentando buscar os filhos na escola. Óbvio que tem uma tensão. Hospital, pessoas que precisam de energia por conta de saúde, algumas têm gerador, mas qual vai ser a duração desse apagão e quanto, né, é possível sustentar dos geradores sem a rede de energia. Mas, a princípio, o limite aí de tempo de resolução seriam 10 horas. Isso seria 10 da noite, né, por lá, começou meio-dia. Então, seria ainda na noite dessa segunda-feira, no fim do dia aqui do Brasil. Vamos acompanhar. Eu acho que esse é um assunto para ser acompanhado. Agora se falam numa frequência Schumann, altos índices da frequência de Schumann, que é uma espécie de vibração mesmo da Terra, da atmosfera. É uma coisa da física, minha pior disciplina, minha gente. Então, ainda não tenho a compreensão plena, não quero aprofundar, porque é especulação, mas ao mesmo tempo que no início da manhã se falava em ataque cibernético, em hackeamento, é importante também levar em conta isso. O que não está claro é que se esse fenômeno de mudança atmosférica, eu acho que foi essa a expressão que você usou, Bela? Vibração atmosférica induzida. Isso. Se é isso o nome do fenômeno. Se é algo episódico ou se é algo, se é uma mudança de condição, né? Capaz de produzir essa perturbação. Agora, o ambiente que a gente está vendo, corrida aos mercados, compra de água, remete àquelas situações que a ficção já nos apresentou, né? Exatamente. Só para explicar mais um pouco do fenômeno, é muito raro, não está ligado diretamente a forças atmosféricas mecânicas, tipo um vento, um gelo, um congelamento. É uma pequena descarga elétrica que pode acontecer por conta da alta umidade ou irregularidades na superfície dos cabos. Então, é uma oscilação de baixa frequência que afetam os condutores e os componentes da energia elétrica. Essa vibração tem origem, segundo a Metsu, gente. Eu sou fã da Metsu está explicando. Essa vibração tem origem da interação entre fenômenos elétricos e as condições climáticas. Então, uma alta de umidade começa a interagir ali com o campo elétrico, tem uma pressão no ar, causa a vibração desses cabos e de outras partes das redes, e aí cai, né, com a energia. Então, não sabemos se isso não pode virar moda, algo recorrente, né? Mas eu achei impressionante, assim, foi um fenômeno, né, que aconteceu na rede da Espanha, causou um apagão gigante na Espanha, mas também boa parte de Portugal. Então, sim. Como a Europa também na Alemanha, na França, na Bélgica. Como é muito conectada, né? A gente fala muito disso, a famosa União Europeia. Interligada, né? É muito interligada. Então, assim, não é uma coisa restrita a um país só, né? Então, isso vai afetando vários países. E aí, a comunicação entre esses países também, porque a gente sabe que os sistemas de trem são todos interconectados, né? Os aeroportos, os aviões voando. Então, quando você tem mais de um país dentro dessa seara, o negócio fica esquisito, né? Mas vamos acompanhar. Flávia, agora passo a bola para você para falar dos 40 anos do Ilhéu Juaró, do centenário de Mãe Estela. É uma emoção, né, que envolve essas duas IAs. Na quarta-feira passada, no dia de São Jorge, infelizmente eu tive plantão, não consegui estar lá na celebração, mas foi lindo, tem imagens, tem vídeos postados lá no perfil no Instagram, e foi a celebração dos 40 anos do Ilhéu Juaró,
que foi fundado por Mãe Beata de Iemanjá. E hoje é governado, digamos assim, comandado por babá da Ailton Moreira Costa, filho dela, filho carnal, filho biológico, que foi escolhido, né, como herdeiro. Tem uma história linda de entrada na Baixada Fluminense, de diálogo com terreiros e comunidades religiosas da região, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, uma conexão forte com a Bahia, né? Mãe Beata foi iniciada por Mãe Olga de Alaqueto. Além disso, tem uma atuação absolutamente relevante em cobrar políticas públicas, em atuar, né, num ativismo, numa militância por qualidade de vida, por bem viver, por inclusão, contra a discriminação de todo tipo, racismo, LGBT, fobia, discriminação por gênero. É um terreiro muito especial, porque afora a sua função religiosa, de muita força, e uma força instituída por uma mulher, por uma mãe de santo, por uma Yala Orixá, com a potência de Mãe Beata, com a ternura, com a força, com o afeto de Mãe Beata, que eu tive a alegria, o privilégio de conhecer e conviver nos últimos anos de vida dela. Inclusive está chegando o Dia das Mães e o último Dia das Mães de Mãe Beata nós passamos com ela, né, Bela? Exatamente, numa festa que teve lá, né? Ela fazia um banquete, né, de Dia das Mães e foi lindo, todo mundo cantando, mesa farta, muita troca de afeto. Ela contou várias histórias. Foi também nessa ocasião que conheci o Gambambala, hoje com acho que 105 anos e mega ativo. Maravilhoso, o Ogã mais antigo, mais idoso do Brasil. 2 semanas depois ela faleceu. Então, assim, eu sou muito agradecida por esse encontro, pela descoberta do nosso parentesco, né? A Mãe Beata era prima da minha mãe, ela nascida lá também em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Quem é recôncavo e não pode ser reconvexo, tenho que dizer isso. E essa casa, mesmo sem ela, viva, atuante, relevante. Mãe Beata é presidente de honra até hoje da ONG Crioula, fundada por Lúcia Xavier e Jurema Werneck. Lúcia Xavier, que é uma filha da casa, né, uma filha de Mãe Beata do Ilê Axé Miojoarô. Então é celebrar esse aniversário especial desse terreiro e cumprimentar babá da Ailton e a Dóia e todos os filhos e filhas de santo dessa casa tão importante para o Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense, para o Brasil. Axé, salve, o Ilê Miojoarô. E nessa semana, nesses próximos dias, aí a partir de maio, uma agenda grande que o Ilê Axé Upofonjá, de Salvador, da Bahia, está iniciando em honra do centenário de nascimento de Mãe Estela de Oxóssi. Também outra Iá que a gente teve a honra de encontrar, conhecer, conviver, visitar. Eu também visitei Mãe Estela, já morando em Nazaré, praticamente um mês antes da passagem dela. Foi muito emocionante, sempre. Todos os encontros que tive com Mãe Estela foram muito emocionantes. E eu quero louvar o Ilê Axé Upofonjá por essa saída. Mãe Estela saiu, né, do terreiro, foi morar com Graziella, houve muito desentendimento, né, naquele período. Mas eu acho e reconheço, né, a importância de o Ilê Axé Upofonjá reconhecer essa grande líder, essa grande mãe de santo, escritora, uma líder religiosa. Tinha uma coluna no Jornal à Tarde. Ela se tornou membro da Academia Brasileira, da Academia Baiana de Letras. Inclusive foi sucedida, quem ocupa hoje a cadeira que foi de Mãe Estela, o professor Muniz Sodré, que é um dos obais, um dos ministros da casa, né, do Ilê Axé Upofonjá. A programação começou no sábado 26 de abril, com o lançamento, né, dessa grande programação,
e um sarau afroliterário chamado Meu Tempo é Agora, que é o primeiro livro de Mãe Estela. Ela que foi a orixá do Ilhéa Sheopó-Fonjá desde 1975 ou 76. E 2 de maio, que é o dia do aniversário, né, o dia de nascimento, haverá também programação, um ato solene lá no terreiro, e o lançamento de um livro chamado As Iala Orixás, do Ilhéa Sheopó-Fonjá, fundado por mãe Aninha, teve mãe Senhora, uma grande Iala Orixá. Eu acho que mãe Ana de Xangô, que assumiu o terreiro depois de mãe Estela, é a 5ª Iala Orixá, ou a 5ª ou a 6ª, e a do Ilhéa Sheopó-Fonjá, também sempre governada por mulher. Meu axé é governado por mulher. E a Estela é uma das rainhas do candomblé, pegando aí uma pontinha do samba, Unidos de Padre Miguel. E vai por aí, tem longa programação. Dia 2 de maio eu já mencionei, mas dia 15, dia 22 de maio, junho tem agenda dia 5 e dia 12, julho tem agenda dia 24, em referência ao Júlio das Pretas, agosto tem dia 21, setembro tem dia 12, novembro dia 19, um show tributo à Mãe Estela de Oxóssi na concha acústica do Teatro Castro Alves, um dos palcos mais prestigiados, talvez o palco mais importante de Salvador. E em dezembro, no dia 3, essa programação fecha com o lançamento do documentário Memórias Afonjá, lá no Ilhéa Sheopó-Fonjá. Então é um ano de memória, celebração, homenagens, reconhecimento à Mãe Estela de Oxóssi. Gente, quem tiver da Bahia, por favor, Mãe Estela foi uma intelectual da Bahia, quem for viajar, né, para Bahia. É isso. E daqui também, cumprimento, Mãe Ana de Xangô, peço a bênção. A nossa nação é Ilhéa Sheopó-Fonjá, ligada ao terreiro de Coelho da Rocha, hoje em Coelho da Rocha, mas fundado por Mãe Aninha aqui. Foi primeiro fundado no Rio e depois foi para a Bahia. Então, nós somos filhas, né, da mesma nação. E é com muito orgulho que eu reverencio e cumprimento o Ilhéa Sheopó-Fonjá de Salvador por esse ano de homenagem à Mãe Estela, e deixo meu abraço forte sempre, de amizade, de afeto, a Graziella Domini, última companheira de Mãe Estela. É isso. Eu só queria deixar a minha animação gravando na segunda-feira às 2h30 da tarde, que hoje temos um encontro, os Vale Tuders que estão assistindo Vale Tudo. Temos um encontro com Odete Reutemann, que no sábado anunciou: segunda-feira, 9h30, estou chegando. Então, segunda-feira, 9h30, quero ver o que vai acontecer hoje de um tudo. Heleninha vai beber com a volta da mãe, Odete chega, Marco Aurélio já estava quase infartando. Então, estou animada. Gente, eu não sei nada da novela, então está sendo muito surpreendente assistir. Tudo para ela é novidade. E a última coisa que eu acho que a gente já falou do apagão, mas que eu acho que também merece observação nesta semana, afora o INSS, enfim, tudo que a gente já falou, é a convocação de manifestações que o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, está convocando para o 1º de maio. Eu acho que vai ser um teste interessante, né, de adesão. Eles estão convocando atos para todo o Brasil. O dia 1º de maio, historicamente, costumava ser um dia de celebração, reivindicação de movimentos sindicais, movimentos de trabalhadores. Isso perdeu muita força com a crise do mercado de trabalho, com o esvaziamento dos sindicatos, com a reforma trabalhista, com coisa que a gente fala aqui há bastante tempo. E esse ano está havendo uma convocação a partir desse novo movimento, né, que surgiu a partir da provocação, da organização do Rick Azevedo, que se tornou inclusive vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro e que sensibilizou a deputada Érica Hilton a apresentar a PEC contra a escala de mudança, né, de abolição da escala 6x1.
Há uma convocação para atos em vários lugares do Brasil, contra a escala 6x1, e eu acho que é um termômetro importante a gente entender se haverá, de fato, adesão e participação popular, porque essa foi uma agenda que, no fim do ano passado, mobilizou muito redes sociais, opinião pública, e que não foi bem compreendida e sofreu, inclusive, reação do mundo político, incluindo o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de Lula. Não teve um engajamento, o abraço que seria esperado por esse campo progressista, em particular o Partido dos Trabalhadores. Vamos ver se esse movimento repercute, reverbera, e vamos acompanhar a resposta do mundo político. Eu acho que é isso. E tem Lady Gaga no sábado. Gente, todo mundo no Rio, hein? Quem estiver vindo pro Rio, pra Lady Gaga, pro feriadão, bom show, aproveite, bons dias, tomara que faça sol, curtam a praia, curtam a cidade. Espero que gostem. Não repara a bagunça, não. Espero que gostem. É isso, minha gente. É isso. Beijo, boa semana. Bom feriadão para quem é de feriadão. Bom trabalho para quem vai trabalhar como eu. Bom show para quem vai ao show. Eu não vou não, gente. Dessa vez eu vou furar. Lady Gaga, eu fui na Madonna, mas esse fim de semana eu não vou estar no Rio, não. Vou cuidar da minha vida. Gavião vai fugir. Vou fugir. Eu preciso descansar. Beijo, gente. Até terça. Estamos de volta terça-feira que vem. Fui. Isso. Um beijo grande.